Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um review, sugestão do nosso querido Alexandre Scarpa, que é inscrito no nosso canal e também nosso colaborador, nosso apoiador. Ele falou que não havia visto aí na internet essa comparação da Bíblia King James atualizada, né, com a Bíblia King James Roman, tá certo? Que é da BV Books, e essa aqui também é da BV Books também, né? Foi a primeira a ser lançada pela BV Books. Então nós vamos estar mostrando aí algumas diferenças, algumas distinções, tá certo? E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, seja muito bem-vindo. Você não é inscrito no nosso canal não? Rapaz, Deus está vendo isso. Ó, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já está inscrito, ativou o sininho da notificação para receber as novidades. Maravilha, deixa seu like e você pode estar fazendo seu comentário, compartilhando aí este vídeo para os seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para ajudar a engajar o canal. Faz isso aí, tá? Você vai poder estar ajudando aí a gente aí a estar divulgando esse trabalho, tá certo? E se você reparar aí embaixo, isso aí embaixo nos comentários, tu já viu já? Então, tem o link do Apoia-se. Se você deseja ser nosso apoiador aqui do nosso canal, a partir de R$5 você poderá estar abençoando esse canal, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades. E vamos colocar você no grupo do WhatsApp da família Point Teológico. E quando nós batemos a meta financeira que você vê aí, que você vai estar vendo lá na plataforma do Apoia-se, e aí sim, nós vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Se bem que no ano passado, mesmo não batendo a meta, durante o ano passado eu sorteei 3 livros, né, para os apoiadores, mesmo não batendo a meta. Quem sabe aí, mesmo não batendo a meta, a gente começa a sortear, né? Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Coisa importante que você precisa saber é que, segundo aqui a editora, publicou lá a capa, que é reprodução da página original da apresentação da Bíblia King James 1611, lançada em Londres, na Inglaterra. The Holy Bible. Olha que coisa interessante. Antes de chegar lá no livro de Gênesis, a gente faz aqui a apresentação comemorativa, certo? E aí, veja o que ele diz aqui, ó, no prefácio. Os editores, ó. Desde o lançamento da edição de estudo do Evangelho de João, King James, atualizada no ano 2000, né? E do Novo Testamento da Bíblia King James 2007, ouço algumas perguntas. Entre elas, se a King James atualizada é uma tradução direta da New King James Bible. Não, não é. Então, se você acha que é uma tradução direta, não é. Tá? A King James atualizada é uma tradução dos mais antigos e fiéis manuscritos nas línguas originais hebraico, aramaico e grego. Ponto. Né? Então, você já sabe que não é direto. Ó. Basicamente, o nosso comitê de tradução seguiu os conhecidos textos receptos, a Septuaginta, a mais antiga tradução grega do AT, a Vulgata, a mais antiga tradução em latim, dos originais hebraico, aramaico e grego. Os diversos documentos bíblicos fundamentais, como os Códices, Leningrado, Profetas do Cairo, Papiro, Nash, Severi, Hillel, Muga, Jericó, Yerushalmi, etc. A Bíblia Hebraica Stuttgartense e as novas exegeses do Instituto Nestlé Alden, conhecido como Novo Testamento Grace, além de pesquisas e de estudos de diversos eruditos em todo o mundo que preferem preservar suas identidades a fim de que a obra receba o devido mérito e não seus autores, certo? Ok, então indo para Gênesis, você vai ver o que aqui nessa Bíblia? Você vai ver a introdução, né? Sempre a autoria, propósito para qual foi escrito. Ela não é colorida, pessoal, não é colorida, é uma Bíblia muito simples, né? Bíblia de estudo, para ser Bíblia de estudo, ela é bem simples, ela tem, de fato, aí as introduções, ó, data da primeira publicação, esboço geral em Gênesis, aí você pode parar o vídeo para você ver mais detalhes, ok? Aí vem o livro de Gênesis. Então não tem, só lá no final tem os mapas, né? Mas ela é toda preto e branco, não é colorida como a gente estudou Roma. Em muitos momentos ela não vai, por exemplo, a Bíblia e Jeremias, aleatoriamente agora, capítulo 43, ó, você olha, não vai ter nota de rodapé. Capítulo 42 só tem umas notinhas. Então ela
em alguns momentos deixa a desejar para quem gosta de notas como eu. Aqui, ó, Salmo 85, já tem bastante notas. E aí, como que ela trabalha? Aqui, ó, no princípio, né? Bereshit. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos ver se há diferença na versão portuguesa da Estudo Roman, porque no prefácio aqui ela não dá sinais de que foi traduzido direto da King James ou se foi diretamente dos manuscritos originais. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, na atualizada. Roman, aqui, ó. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Percebe? A escuridão cobria, e diz aqui, e havia trevas sobre a face do abismo. Você percebe que não é a mesma tradução. Então, são traduções distintas. Tem diferença. Parece-me que essa atualizada aqui, por ser traduzida direto dos manuscritos originais, eles tiveram essa liberdade de colocar uma linguagem mais contemporânea, digamos assim, mais atualizada. Não diz aqui a King James Roman que eles traduziram direto, né, da Bíblia King James inglesa, certo? E aí como que ele trabalha? Ó, capítulo 1. Ele não vai trabalhando os versículos, por exemplo, isso aqui, ó, esse ponto 1 aqui não significa necessariamente o versículo 1, não, aqui, ó, no princípio, aí ele colocou o termo hebraico aqui, Bereshit, é o ponto 1 aqui, ó, aí ele vai comentar aqui, nota, tá vendo? A Torá, ou HaTorá, a lei, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras e da Bíblia hebraica, Sefer HaTorá, o livro da lei, conhecida também como Humahá, ou Pentateucos, os 5 quintos da lei, ou livros em 5 volumes, em grego, e seu estudo sabático remonta à antiguidade judaica, ao templo e mais tarde à restauração pós-exílica dos judeus na Babilônia, promovida por Esdras e Neemias. Tá vendo? Aqui, ponto 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, aqui embaixo você não vai ver comentando o versículo 1. Não, você tem que seguir a nota lá. Os céus e a terra, nota aqui, número 2, tá vendo? Aí você vem aqui embaixo, ó. A primeira frase nos manuscritos hebraicos das Sagradas Escrituras narra de maneira clara, assertiva e tranquila o momento da criação. Né? Bereshit Elohim. Né? Tem um texto aqui hebraico, frase que pode ser transliterada da seguinte forma. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Durante toda a história da humanidade, profetas e poetas de Deus têm afirmado com júbilo essa verdade incontestável. Ainda que todas as coisas tenham sido criadas por Deus, Ele mesmo, o Espírito Santo e sua palavra, Cristo, sempre existiram. Certo? Mesma coisa aqui, ó. Versículo 2, a terra, entretanto, era sem forma vazia, a escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto 3. Aí você tem que vir aqui, ó. Não vai ver o versículo 2 aqui comentado, mas sim a nota aqui. A nota, ponto 3. Ó. A Bíblia não tem a preocupação de explicar o universo, nem deve ser lida com ambições de conhecimento científico. O relato bíblico tem sentido transcendente e valor permanente. Concentra-se na Terra, na história da raça humana e em seu destino eterno mediante a graça soberana do Deus Criador. Aí você pode parar o vídeo aí, ó, para ler o restante do comentário. Certo? Então, em Gênesis, ele vai até dedicar um espaço bom. Certo? Ó, então, versículo 9. Versículo 9 não, a nota 9 aqui. Que no caso aqui é o versículo 14. Declarou Deus, haja luminares. Ó. Aí é a nota 9. Aí você tem que vir aqui, ó lá. Nota 9. O Sol e a Lua e todos os demais astros celestes foram criados a fim de ajudar o ser humano a marcar o tempo e dividir o ano, especialmente na cultura agrícola do AT, para celebrar o Senhor com suas festas de adoração em louvor. Certo? Nota 10, nota 11. Entendeu? Vamos ver se a gente encontra alguma... em Gênesis ele é bastante abundante nas notas, tá vendo? Ó, o texto bíblico aqui, ó. Olha quantas notas, ó. Olha. Vou abrir aqui a câmera, tá vendo?
Beleza, Gênesis é abundante, ok? Mas em alguns momentos, você vai abrir aqui, por exemplo, Êxodo 38, aqui, ó, não tem nada, só o texto bíblico mesmo. E aí, lá no finalzinho, só para não dizer que não é Bíblia de estudo, sim, é Bíblia de estudo. Aí vem os mapas, né? Depois de Apocalipse, que é Apocalipse 21. Aí ele vai trazer aqui uma concordância dos evangelhos. Ó, concordância dos evangelhos. Vamos ver se tem mapa. Tem sim, deixa eu ver. Aqui um mapinha, olha lá. Entra na escravidão, fixando as fronteiras. Ó. A ponte de terra. Olha lá, rotas de estradas. Israel no Antigo Testamento. Tá vendo? Israel Novo. Então tem esses mapinhas aqui, tudo preto e branco, nada colorido. A Bíblia é bem simples, né? É inútil? Não. Ela tem aqui seus benefícios, né? As notas são interessantíssimas. Já que New King James você conhece, você já assistiu 300 reviews, ela traz aqui uma introdução, falando sobre a origem, transmissão e canonização dos livros do Antigo Testamento, né? Fontes das primeiras histórias. Temos aqui fontes de autoria de Gênesis e autoria de Gênesis, o Espírito de Deus conduzindo o processo. Show! Quem escreveu os livros e quando, os livros do AT. Então, os apócrifos e a Bíblia protestante. Tá vendo? Aí vem Gênesis. Aí Gênesis, fotos coloridas das terras bíblicas. E aí ele vai trazer aí, colorida na circunstância da redação do livro, mensagem e propósito. Ok? Pecado, pacto, uma ordem cronológica aqui, linha do tempo. Ok? Contribuição à Bíblia, estrutura do Gênesis, esboço. Certo? E aí traz toda essa introdução aí, como deve ter em toda a Bíblia de estudo, em relação a cada livro. E aí ele traz o texto bíblico também, dedicando um espaço interessante aí logo no primeiro capítulo de Gênesis. Olha quantas notas. Quando eu vi essa Bíblia aqui anunciando na época, 5 anos atrás, ela foi lançada, eu fiquei encantado com as notas. Aí vem, olha, estudos bíblicos, ó, em princípio ou no princípio? Bereshit. Tá vendo? Estudos bíblicos aí para você se dedicar. Diferente da atualizada, ela vai comentar o versículo sim. Lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Aí tu vem aqui, ó. Este versículo de abertura da Bíblia, apenas 7 palavras no hebraico, estabelece 7 verdades essenciais sobre as quais se baseia o restante da Bíblia. Nem o hebraico nem o grego possui o artigo. O texto TM significa texto massorético e o LXX, versão de 70, né? Septuaginta. O texto não registra no princípio, mas em princípio, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível, assim deve aceitar e traduzir, enquanto há instantes, vozes a favor da inclusão do inexistente artigo. Outros tradutores vão mais além e acham que mesmo inserindo o artigo definido, a frase parece flutuar no ar e o leitor sente que algo mais deve ser adicionado para lhe dizer de qual princípio se trata e traduzem no início de tudo. Interessante. Aqui, ó, aí sempre vai ter o texto bíblico e as notas em azul, aqui os versículos, colorido. Aí tem esses trechos aqui falando sobre algumas palavras em hebraico, lá, Yom, que a palavra Yom significa dia. O dia hebraico que vai de um anoitecer até o seguinte. Yom descreve um dia de trabalho, um dia do mês. Há quem vai interpretar Yom como eras, né, para poder explicar a tese de que cada dia da criação equivale a milhões de anos. Eu não sigo essa teoria, que é uma teoria que está abraçada com a teoria evolucionista. Não sigo essa ideia.
Então eu creio aqui que dia, realmente dia, assim como um dia uma professora de hebraico falou na sala de aula para nós, alunos, no seminário, dia é de 24 horas. Não equivale, não há margem para se interpretar que essa palavra dia significa milhões de anos ou eras. Muito bem, à luz do hebraico não tem como interpretar não. Se você forçar a barra aí, jolar as leis da hermenêutica, da exegese, aí você interpreta dia como equivalente a eras de milhões de anos para poder justificar aí o que os evolucionistas falam, tentando atacar a narrativa da criação. Singularidade da narrativa da criação de Gênesis, ó. Identidade de Deus, nenhum Deus igual, criação a partir do nada, ex nihilo, o valor da humanidade, o dia de repouso, o Shabbat. E aí vem aqui, o capítulo 2, o texto e mais as notas. Tá entendendo? Então, a Bíblia colorida, né? Olha só, muito bem feita, aqui com fotos. O que mais aqui, ó? Que a gente acha que vamos ver aqui no Novo Testamento. Né? Fora os artigos no meio dos livros, lá, Cruz e o Evangelho. Aqui está no livro do Evangelho de João, capítulo 20. Olha só, falando sobre as boas novas. Vamos ver aqui que temos mais. A encarnação e a cristologia, sem dúvida, a Bíblia de Estudo Rômulo, eu estou fazendo essa comparação aqui para definir quem é melhor, né, meu filho? Já está na cara, quem é melhor é Estudo Rômulo, sem dúvida, sem dúvida. Eu quis mostrar mais aqui a diferença, né, gritante, aqui, Hanotan, expressão nascidos do alto, né, nascido de novo. Olha lá, mapa colorido, só para você ver as distinções. Tem gente que não tem nenhuma das duas, tem muita gente nova aí começando a comprar Bíblia de estudo, não tem nenhuma, ou está definindo, tem uma, mas não tem outra. Só para mostrar assim, essas distinções. Tá na cara, né? Não precisa nem me perguntar, pastor, qual é melhor? Tá na cara que é estudo Roma, meu nobre. Então, quis mostrar aí para você. Havia algumas dúvidas também em relação às traduções, surgiu essa dúvida hoje de manhã no nosso grupo aqui da família Point, do WhatsApp. O irmão deu a sugestão de que não encontrou na internet vídeo comparativo, né? Então deu a sugestão aí para a gente fazer e tá aí, eu acho que deu para ter uma noção, né? Sem dúvida, o estudo Roma é melhor. A tradução, segundo aqui os editores da King James atualizada, é uma tradução direta dos originais, não da Bíblia King James inglesa. Eu, particularmente, prefiro que seja uma tradução direta dos originais, né? Tradução da tradução não é legal, não, mas há quem goste, né? Tradução da tradução. Você pega a tradução inglesa e faz uma tradução em português em cima da tradução inglesa que já foi feita em cima dos originais. Enfim, né? O interessante é traduzir dos originais hebraico e grego, não do inglês, né? Mas cada um tem suas preferências. Dê seu like, faça seu comentário. Deus abençoe e até a próxima.